Convido você, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11, para prosseguirmos em nossa conversa, que já estamos há alguns domingos, a respeito das verdades da vida cristã, as verdades necessárias para o nosso viver diário na presença de Deus, os testes para confirmarem que verdadeiramente nós somos cristãos, que nós amamos a Deus e somos por Ele amados. E hoje nós temos uma verdade para conversarmos nesse curto texto da palavra de Deus. Quem é de Deus ama, e ama muito, e ama para valer, e ama de todo o seu coração. Esse texto de João, no capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: aquele que diz estar na luz, ou seja, o salvo, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, perdido. Aquele que ama o seu irmão, esse sim, permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Em nossa reflexão, nós já estamos conhecendo um pouquinho mais da vida de João, o autor dessa carta tão especial. Já sabemos que João estava idoso, muito idoso, entre 95 e 100 anos de idade, que ele era filho de Zebedeu, filho de Salomé, que ele tinha uma boa condição econômica e abandonou a tudo para poder servir a Jesus. E também sabemos que João era aquele a quem Jesus amava, até porque o nome de João em hebraico significa amado por Jeová. E ele vai se identificar assim várias e várias vezes. Mas a maior característica de João, e essa é fantástica, é que João amava. Com a mais absoluta certeza, amor é o tema central em tudo que João escreveu. Onde ele colocou a mão, o amor tem um destaque, o amor chama a nossa atenção, a capacidade de amar que deve ser destacada em todos nós que aqui estamos. João amou, e João amou muito. E ele serve de exemplo, serve de professor para guiar a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você que tem aí um coração mais romântico. Você não vai entender nada do amor, não vai compreender o amor se você não ler a primeira carta de João. Porque é essa carta que define o que é amor. É essa carta que vai te dizer o que é um amor verdadeiro. E aí muitos autores dizem, a definição de amor não está nos dicionários, nos livros de poesia, não está no cancioneiro popular. A definição de amor não está no dicionário, ela está no Calvário. A definição de amor é Deus, e Deus vai aparecer muitas e muitas vezes demonstrando esse sentimento aqui em João. Nas cartas ele fala de santificação, de processo contínuo na vida de um cristão, e nada é mais santo do que o amor. Amor é santidade, amor é demonstrar que você verdadeiramente vive na presença de Cristo. Em Apocalipse, o mesmo João, ele fala da volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus no mundo para buscar a sua igreja. E aí nós temos que entender, quem que Jesus vai buscar? Ele vai buscar aqueles que aprenderam a amar, aqueles que amam a Deus por meio do amor às pessoas e são amados por Deus por conta desse amor. Mas eu queria que você entendesse também que o amor bíblico não é um mero sentimento, não é aquele amor de cartão de Natal ou de algum momento especial na vida a duas pessoas. E eu vou recorrer
a uma definição de Renato Russo, finado Renato Russo, um cantor nacional. Ele teve a capacidade de unir Luís de Camões, um poeta português fenomenal, a Paulo de Tarso, um apóstolo de Jesus Cristo, no que virou uma linda canção que fala do amor. E ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, ele não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Para ele, o amor é tudo isso. Para a Bíblia, o amor é Deus. É a definição maior de amor. Amor não é mero romantismo, não é mero sentimentalismo, ele vai muito além de gostar de alguém. Amar, ele é muito além do que você ter o coração palpitando feliz com a presença do objeto do seu amor. Amor é muito além daquela dor angustiante que rasga a alma quando se perde alguém que a gente ama demais. Amor, ele está além desses dois sentimentos. Amor, na palavra de Deus em João, significa se importar com a alma da pessoa. Amor é se importar com a eternidade da pessoa, porque se ela não for salva e não for para o céu, de nada adiantou todo o lindo sentimento que nós cultivamos durante os anos que Deus nos dá de vida aqui nessa terra. João, ele sabia demais disso. João nos mostra a importância do amor à nossa própria salvação e daquelas pessoas que Deus coloca em nossa volta. Em um famoso filme a respeito da vida de Paulo, um filme biográfico, de Paulo, ele tem uma frase maravilhosa nesse filme, o ator que diz assim: o amor é o único caminho, não tem outro. O amor é a única forma de alguém vir a Cristo, é a única forma de alguém amar a Jesus, é a única forma de alguém ir para o céu. Não existe outra forma que não seja o amor, é só o amor. Mas como precisamos aprender a amar, e amar é igual andar de bicicleta, só se aprende fazendo, só se aprende a amar amando, só se aprende a respeitar respeitando, só se aprende a se importar se importando, só se aprende fazendo na prática. Então João não vai te dar teorias, não vai encher a nossa cabeça com teorias malucas a respeito do amor, de jeito nenhum. Ele vai ser prático, ele vai direto ao assunto. Por isso que a primeira carta de João começa de uma maneira fenomenal, quando ele diz no versículo 1: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado ou admirado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele já começa a carta dizendo para a gente o que é o amor. João estava diante da cruz de Jesus, ele acompanhou aquele evento cruel, terrível, doloroso, mas ele estava lá porque João o amava, gente. E quem ama fica junto, quem ama faz-se presente, acompanha a dor do outro, tem compaixão pela dor do outro. Quem ama dá apoio emocional quando o outro está passando os piores momentos da sua vida. João cuidou de Maria, amando do próprio Jesus. João, eis aí a tua mãe, cuida dela. João cuidou porque João amava, e quem ama, cuida e cuida muito bem. Esse era João. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para João e os apóstolos algumas vezes, e o último momento de Jesus na terra, eles tiveram um café da manhã juntos à beira do lago. Quem ama, anda junto. Quem ama, aprecia a comunhão. Quem ama, é companheiro, e companheiro significa dividir o pão junto, comer o pão com a outra pessoa. João, ele amava, e por isso João é um grande exemplo para cada um de nós. Antes de olhar esses 3 versículos da maneira mais rápida que for possível a gente fazer, deixa eu só comentar para você
o que um biógrafo dos apóstolos levantou historicamente e descobriu a respeito de João, para você entender. McBurney foi um dos maiores biógrafos dos apóstolos, e ele escreveu uma vez a respeito do que um pai da igreja disse, Jerônimo, sobre Jesus, e ele conta assim, quando o apóstolo já se encontrava evidentemente muito idoso lá em Éfeso, era necessário que os seus discípulos o tomassem nos braços, ou seja, no colo, e o carregassem até a igreja. Ele não conseguia ir andando mais porque estava muito idoso. Nas reuniões ou nos cultos, João já não costumava pregar nada além disso. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele só falava isso. Era uma repetição típica dos idosos que sofrem com mal de Alzheimer, que sofrem com demência, ou que sofrem com acúmulo de aniversários, que já são bem idosos, e naturalmente o esquecimento é parte dessa realidade. E João, ele só pregava, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Depois de certo tempo, os seus discípulos, enfastiados de ouvirem sempre as mesmas palavras, perguntaram-lhe, mestre, por que sempre nos dizes isso? Por que o Senhor só prega isso? João, por sua vez, replicou, é mandamento do Senhor, e aliás, se só isso for feito, terá sido o bastante. Queridos, amor é o bastante, amor basta. O amor é suficiente, o amor é transformador, o amor tem a capacidade de quebrantar os mais duros corações nessa terra. Esse mundo, e nós estamos vendo o cenário de guerra, ele já está cheio de ódio, ele já está cheio de rancor, esse mundo está cheio de raiva, está cheio de gente que não ama. Tanto é que Martin Luther King, um pastor batista que faleceu por conta da luta que ele tinha pelos direitos das pessoas, ele disse algumas coisas interessantes certa vez. Uma delas ele falou assim, cada dia é o dia do julgamento, e nós, com nossos atos e nossas palavras, com o nosso silêncio e com a nossa voz, vamos escrevendo continuamente o livro da vida. E olha o que ele diz, a luz veio ao mundo, comentando esse texto, e cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo, do amor verdadeiro, construtivo, ou nas trevas do egoísmo. E olha como ele termina a frase, portanto, a mais urgente pergunta a ser feita na vida é, o que fiz hoje pelos outros? A mais urgente pergunta, e esse homem morreu crendo nisso, um mártir da fé, o que eu fiz hoje pelos outros? E ele não está falando de comida, de roupa, de dinheiro, ele está falando o que eu fiz hoje pela eternidade dos outros, por quem eu orei pela salvação, a quem eu mandei uma mensagem, um devocional, a quem eu entreguei um folheto, a quem eu presenteei com a Bíblia, a quem eu investi na salvação nesse dia. Ele disse também que a escuridão, ela nunca pode expulsar a própria escuridão, assim como o ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso, só o amor remove barreira, só o amor expulsa o ódio, só o amor tem o poder de constranger e transformar as nossas vidas. Que importante ouvir isso de alguém que morreu por amar, de alguém que morreu por se importar, por fazer isso. Amar é uma decisão que se toma todos os dias, que se toma diariamente, e o oposto de amar é sim o não se importar, a indiferença, e a indiferença é só a forma romantizada do ódio. Ficar indiferente à salvação de alguém, na Bíblia não tem diferença, é a mesma coisa que odiar alguém, e o mesmo Luther King vai dizer também em uma de suas frases, eu decidi ficar com o amor, porque o ódio é um fardo muito pesado para carregar. Eu decidi ficar com o amor, o ódio é um fardo muito grande para carregar, muito pesado. Queridos, escolham o amor. Quem é de Deus,
ama. Quem é de Deus ama e ama muito. E você só vai saber o que é amor quando Deus te confrontar com situações difíceis de amar. João nos apresenta 3 testes para que a gente ame de maneira correta, de maneira que agrade a Deus. Nós precisamos amar, e para isso nós temos que abandonar o ódio. Só se abandona aquilo que se tem, e essa palavra é para mim e é para você. Nós precisamos abandonar o ódio, porque o ódio faz parte do coração humano. Versículo 10 vai mostrar isso para a gente. Precisamos abraçar o amor, fazer do amor a nossa regra de vida, está no versículo 10, e no versículo 11 nós temos que abrir nossos olhos da fé, abrir nosso entendimento. Veja se você compreende isso. Para João, Jesus ele não amava as pessoas, Jesus era o próprio amor. Espero que faça sentido para você isso. Jesus não fazia do amor um ato, amor era ele em si. Jesus era a mais pura e verdadeira expressão do amor, e ele amou até o fim. O próprio João vai dizer no capítulo 13, que é um capítulo muito especial sobre esse tema, no versículo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Para a gente imitar o segredo de Jesus, nós temos que abandonar o ódio. Veja o versículo 9: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas, porque até agora ele tem o ódio como regra de vida. O ódio causa repulsa, causa medo, e nenhum de nós quer ser alvo do ódio. E se você já foi vítima do ódio de alguém, você sabe exatamente o peso que esse sentimento tem na nossa vida. Mas João não está falando de nós como vítimas, está falando de nós como algozes, como autores do ódio contra alguém. E João quer ser muito claro: filho de Deus não pode odiar ninguém. Filho de Deus não tem o ódio como regra de vida. Filho de Deus não cativa o ódio no coração. E João quer dizer assim: todos nós temos esse sentimento dentro de nós. Todos, gente, a começar de mim e a cada um de vocês. O problema é que o ódio tem muitas facetas, tem muitas caras diferentes, e a gente às vezes não o percebe, porque ele tem uma roupagem desconhecida para a gente. A psicologia fala muito disso: ódio, amor, desse confronto que as pessoas têm em meio a esse tipo de sentimento, e nos dá uma dica fundamental para a gente saber discernir as duas coisas, que é: respeite as diferenças. Pessoas são diferentes em sua forma de pensar, em sua forma de agir e em sua forma de amar. Respeitar as diferenças é fundamental para a gente ter convívio saudável com as pessoas. Por mais dolorido que seja, gente, a verdade é muito mais fácil amar, é muito mais fácil odiar do que amar. Odiar está mais de acordo com a nossa natureza. Amar implica em luta constante para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por isso Jesus é o nosso modelo, e ele amou, e amou de todo o coração. Você quer entender o que é o ódio que João está falando aqui no versículo 9? No original, a palavra ódio, ela dá o sentido de alguém que tem o hábito de se aborrecer com os outros e aborrecer os outros. Ódio é alguém que se aborrece com os outros e que aborrece os outros. O que aborrece uma pessoa? Grosseria no falar, olhar indevido ou cheio, carregado de sentimento. Alguém que se alimenta da dor do outro, da frustração do outro, e ele quer dizer, isso é ódio na sua mais pura expressão. Mas vai além, não é só isso não. O amor, ele é o oposto desse sentimento. O que é o amor quando a gente olha para a Bíblia? É
perder para depois ganhar, se humilhar para depois ser exaltado. Amor significa chorar para depois sorrir. Amor é dar a outra face. Amor é caminhar a próxima milha, é tomar uma decisão todos os dias. O ódio caminha em sentido totalmente oposto disso. E o ódio se remove com atitudes, se remove com decisões. É possível viver odiando os outros, mesmo chorando durante cultos, mensagens e louvores. É possível odiar as pessoas sendo um ofertante fiel, dizimista fiel. É possível odiar as pessoas mesmo tendo uma atitude cristã. E João quer dar esse alerta para a gente: remove isso do seu coração. João, ele quer mostrar para a gente que Jesus é a expressão do amor. Jesus inspirava e transpirava amor. E os falsos profetas que João está falando aqui na carta, eles tinham um comportamento oposto. Eles tinham que desconstruir essa figura amorosa de Jesus. E como que eles faziam? Faziam odiando por meio da religião, fazendo com que a religião fosse uma fonte de ódio. O que eu queria que você entendesse é que no reino de Deus, para João, não é lugar de aborrecimento, não é lugar de sermos aborrecidos e de aborrecermos os outros. O reino de Deus é lugar de elogio sincero, é lugar de apoio sincero, não é lugar de indiferença com o pecador, mas de acolhimento a essa pessoa que você quer que ela seja transformada. Reino de Deus não é lugar de língua ferina que machuca, mas de atitudes que curam, como vimos no vídeo aqui tão lindo que nos foi apresentado. Restauração, amor, tudo isso tem a ver com as nossas atitudes. As trevas odeiam a luz, as trevas odeiam o amor. As trevas sim, nós não. Nós somos filhos de Deus, nós andamos na luz e nós amamos, amar como Jesus amou. Mas eu vou um pouco além. No verso 10, eu abandono o ódio, abraçando o amor. São duas coisas obrigatórias. Eu abro mão de uma para me apegar à outra. Versículo 10, ele vai dizer isso para a gente: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Abraçar o amor está ligado à forma como nós nos tratamos, aquilo que eu faço para aquela pessoa que não tem nada a me oferecer de volta, aquela pessoa que eu sei que faço sem esperar qualquer tipo de retorno. Não amar, João diz, deixa a gente em terreno escorregadio, deixa a gente vulnerável a tropeços, a quedas desnecessárias. O amor, ele aplana os caminhos. Amar no relacionamento faz com que os caminhos sejam mais limpos, mais planos e nos conduzam a pôr a cabeça no travesseiro no final do dia e ter uma paz inigualável com a fronha do nosso travesseiro. A fronha do travesseiro de quem ama, ela nunca é uma acusadora, mas ela é uma confortável amiga do sono. Como anda a fronha do seu travesseiro quando o seu dia termina? Alívio, paz ou sérias dúvidas que você carrega no coração? Amar pode até tirar o sono, e os pais aqui sabem muito bem o que é perder o sono por amar os nossos filhos. Mas amor nunca tira a paz e a alegria de ter onde colocar o nosso amor, de ter o objeto do nosso amor ali do nosso lado. O amor bíblico é compenetrado, é devotado. O amor bíblico é dedicado. O amor bíblico, ele é imensurável, como disse Santo Agostinho. A medida do amor verdadeiro é amar sem medida. O amor cristão é aquele amor que não encontra barreiras, que simplesmente o amor, ele é despejado, derramado, e feito isso com todo o seu coração. Amar é mandamento de Deus. Amar resume todos os mandamentos de Deus. E amar não é nenhuma novidade, sempre foi princípio na palavra de Deus.
Se você olhar o versículo 7, um pouquinho antes do que a gente está falando, João diz: amados, eu não escrevo um mandamento novo, mas antigo, que vocês têm desde sempre, porque a essência da Bíblia é amor. A essência da palavra de Deus é amor. Deus nos criou porque nos ama. Jesus veio a esse mundo encarnado como ser humano porque nos ama. Ele morreu na cruz do Calvário porque nos ama e vai voltar para nos buscar porque nos ama. Amor é fundamental, ou como cantado por aquele artista, o amor é bom, ele não quer o mal, ele não sente inveja ou se envaidece. O amor ama, simples assim. O amor se aprende amando e amor ama. João já ensinou isso no capítulo 13. E ele vai dizer para a gente no verso 34 e 35, que eu só vou entender o amor o dia que eu conseguir amar um inimigo meu. Eita tarefa difícil, quiçá impossível, humanamente falando. Mas aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. E nós somos chamados a amar até mesmo aquelas pessoas que parecem que não merecem do nosso amor. Nós não estamos em guerra humanamente falando, tem gente que está, e a ordem de Deus para eles também é amar até aqueles que guerreiam e que tiram as vidas preciosas dos seus filhos, dos seus entes queridos. Embora essa frase seja atribuída a um nazista, e ela é muito questionada, a essência dela é muito verdadeira. A bestialidade da guerra. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam, se matam, por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. É uma grande verdade. A bestialidade de gente que se odeia e usa a mão dos outros para fazer maldade. Usa a mão dos outros para levar à destruição. Ah, como Deus rechaça isso. Queridos, ao invés de fomentarmos guerra, quem é de Deus, ama. E para a gente compreender isso ao final, para a gente amar perfeitamente como é da vontade de Deus, versículo 11, precisamos abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração. Diz lá o verso 11: mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. O que João quer dizer aqui no versículo 11 é abrir nossos olhos para a sutileza do ato de odiar. Odiar é algo tão sutil que podemos fazer isso sem nos darmos conta de que estamos odiando. O ódio se veste de muitas roupagens diferentes. O ódio ostenta muitas máscaras diferentes e se expressa de linguagens diferentes. O ódio tem essa capacidade. Então veja o que João quer nos ensinar. É possível odiar amando, e é possível odiar elogiando. É possível também odiar se importando, como é possível odiar orando. É possível odiar sorrindo, aplaudindo, mas como? Sempre que fazemos qualquer uma dessas práticas sem a devida sinceridade. Quando praticamos qualquer um desses atos, mas o nosso coração diz algo completamente diferente. Quando eu digo para alguém, vai com Deus, eu preciso desejar do fundo do meu coração que ele vá com Deus mesmo e não para o diabo que o carregue, como muitas vezes acontece. Então, se eu estou desejando algo, que eu deseje algo do fundo do meu coração. Quando eu digo para alguém, Deus te abençoe, eu não posso desejar que o capeta o amaldiçoe e uso o nome de Deus em vão para tentar transmitir uma ideia gentil ou uma ideia religiosa. De jeito nenhum. É possível odiar com uma faceta amorosa, com uma cara, uma roupagem religiosa. Quantas vezes nós dizemos eu te amo, mas damos de ombro a esse sentimento? Não é verdadeiro, não é sincero no nosso coração. Então João escreve para mostrar para todos nós a importância de termos uma vida que busque a Deus de todo o nosso coração. Eu caminho para o final dessa minha fala com os irmãos, mas em Mateus, no capítulo 13,
Jesus ele faz uma citação a Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10, e é muito interessante, porque ele diz às pessoas que estão em volta dele, que eles mesmo ouvindo, não ouviriam, porque o coração deles estava endurecido, eles tapavam os ouvidos e tapavam os olhos, para não ouvirem da mensagem de Deus, e compreenderem dessa mensagem, mas felizes, na sequência do texto ele vai dizer, aqueles que abrem o entendimento, abrem os olhos para enxergar a verdade, e abrem os ouvidos para ouvir da verdade de Deus, que é o amor. Você quer amar as pessoas? Só elogie se for sincero, só deseje algo se for verdadeiro, faça isso de todo o seu coração. O amor, como é difícil a arte de amar. Nós somos humanos caídos, e nós temos que reconhecer essa dificuldade, e ao mesmo tempo entender, quem é de Deus, ama, e ama muito. Aquela canção que eu citei no começo, ela caminha para o final e diz algo muito interessante. Agora vemos em parte, ele está citando Coríntios, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade, porque o próprio amor é a verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria, nem ele, nem nós, nem qualquer ser humano a pisar nessa terra. Quem é de Deus, ama, e só é possível ensinar a amar quem ama. Por isso João é autoridade nesse assunto. Amar é sentimento que se guarda, que se carrega, mas que se luta todos os dias da nossa vida. Foge do que é mascarado, foge do sentimentalismo. Amor se prova amando, se prova fazendo, se importando com o bem-estar e com a salvação das outras pessoas. Eu termino te dando essa dica: abrace o amor. Filho de Deus não sabe fazer outra coisa que não seja amar. Para odiar, tem muita gente fazendo, e nós não somos chamados a fazer o que eles fazem, mas agir de maneira diferenciada. Peça discernimento de Deus, peça para Deus abrir seu entendimento, para você compreender a importância de que o amor tem na nossa vida. Se você já passou no teste da comunhão, já passou no teste da obediência, passe hoje também no teste do amor. Quem é de Deus, ama. E eu termino com a pergunta: você ama verdadeiramente? Responda para o Espírito Santo de Deus. Feche teus olhos, curve sua cabeça, vamos orar e falar com Deus. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por esse tempo de adoração e celebração ao teu santo nome. Obrigado por tudo, Deus, que aconteceu aqui e por falar de maneira tão própria aos nossos corações. Obrigado, Deus, por tua palavra, Pai, que nos consola, que nos confronta, mas que nos chama a um amor verdadeiro. Ensina-nos a amar como o Senhor amou, ensina-nos a viver o amor, e tem misericórdia de nós, ó Pai, quando o ódio, mesmo travestido de sentimentos bonitos, ele rondar ou dominar o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, e livra-nos desse mal, hoje e para todo sempre. Dê-nos um domingo abençoado, Pai, guarda-nos também em todos os momentos, em nossas emoções, em nossos caminhos, e nos dê, Deus, um dia cheio da tua bênção, da tua presença santa. É o que eu te louvo, Deus, e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém.